existe uma questão de mentalidade muito séria em relação às psicólogas, sim, por incrível que pareça, existe, e que faz com que elas não tenham essa clareza de que é possível, sim, fazer R$ 10.000 por mês prestando serviço para empresas. E esse tema que a gente vai falar hoje, que é como planejar, né, e vender os serviços para as empresas e fazer R$ 10.000, quem me inspirou foi uma psicóloga. Porque hoje eu recebi uma mensagem que ela falou assim, né? Mas a gente já está em novembro, vai chegar dezembro, final do ano, férias, não vai ter como eu vender serviço para a empresa, eu não vou ter faturamento nesses meses. Falei, meu Deus, ela está esquecendo de tantas possibilidades que tem, né? Porque quando a gente trabalha prestando serviço para empresas, vendendo os nossos serviços para a empresa, sim, nós precisamos fazer um planejamento. E esse planejamento, ele começa, por exemplo, o planejamento de 2025, ele tem que começar hoje. Hoje que você começa esse planejamento. Ah, de quando eu vou vender, Ana Silvia? Não, antes de vender, você tem que vender, é a colheita, vamos dizer assim. Tá? Você vai colher os frutos do teu trabalho, né? Antes de você colher os frutos do teu trabalho, você precisa o quê? Preparar a terra. Vamos lá, eu sou filha de agricultores e neta de agricultores, então eu consigo falar um pouquinho, já morei em fazenda, consigo falar um pouquinho dessa questão aí do plantio. Você tem que preparar a terra, tem que arar, né? Mexer a terra, adubar, né? Deixar essa terra fértil para poder receber a semente. Aí você tem que selecionar também a semente que você vai plantar, não é qualquer semente, né? Então, você planta a semente, ok? Plantando essa semente, você vai precisar cuidar dessa semente, para depois ela realmente dar frutos. E na vida também, quando você trabalha prestando serviço para empresas, é assim. Mas algumas PCs, pela falta de conhecimento que tem de negócio, né, do processo de prospecção, do processo de contratação de serviços, né, que a consultoria é um processo, tem várias etapas, né? Elas acreditam que é ir lá e vender. Então, eu começo a formação hoje, psicólogas consultoras, e a semana que vem eu estou indo bater na porta das empresas para vender e eu vou ter que vender, porque a Ana Silvia falou que eu faço R$ 10.000 por mês. Então, eu vou ter que vender. O que eu vou dizer diante disso? A única coisa que eu posso dizer é que uma profissional que pensa assim está totalmente equivocada. Ela não tem visão de negócio. Está faltando para ela um método para ela poder, sim, prospectar empresas, para ela poder fazer esse preparo da terra, para depois poder plantar sementes e colher os frutos dessas sementes, né? Por exemplo, o que nós vamos ter aí mais próximo em termos de atividades que a gente vai poder prestar serviço para empresas, né? Tem várias possibilidades. Eu tenho uma mentorada que ela está fazendo contato com empresas, para vender para as empresas palestras de final de ano. Tem as confraternizações, geralmente as empresas gostam, né, de levar um profissional de fora para falar algum tema que é interessante para os funcionários, né, também ligado ao negócio da empresa. Então, ela estruturou, né, um processo, essa minha mentorada, para fazer contato com as empresas, né, e vender esse serviço para a empresa para o final de ano. E foi tão interessante que, olha só, né, como é importante a história do preparar a terra depois para o plantio que virá, né? Ela fazendo contato com os empresários, né, na cidade dela, 2 empresários disseram assim para ela: não, eu não preciso de palestra, o que eu estou precisando é de um diagnóstico organizacional. E aí, hoje mesmo, eu estava fazendo a revisão do
fiz uma mentoria com ela para orientar como que ela deveria estruturar essa consultoria, né, que os diretores, esses dois empresários pediram, porque mesmo tendo método, tem algumas peculiaridades que dizem respeito às empresas, que é importante que a gente vá orientando, né? Então, eu, como mentor, eu vou orientando as minhas mentoradas. Bom, e aí esses empresários pediram, dois empresários diferentes pediram diagnóstico organizacional. E hoje eu estava revisando, ela elaborou o diagnóstico, eu já estava analisando, dando feedback para ela, né, criando as estratégias de como que ela vai apresentar, né, a gente alinhando vários aspectos ali, estratégicos, né, na apresentação da proposta, que é extremamente importante. Né, você não pode, para uma reunião, apresentar a sua proposta, né, de prestação de serviço de uma forma, de uma maneira informal. Você tem que preparar essa reunião. Tem estratégias que são importantes para isso. Para quê? Para você realmente fechar, né, essa proposta. E isso é resultado desses 22 anos que eu trabalho na consultoria, e mesmo antes, quando eu era gestora de RH, né, eu que negociava com os fornecedores de RH, com muitos consultores e profissionais de empresas, de outros serviços que prestavam serviço para RH, que eu gerenciava. Então, esse processo de negociação, apresentação, proposta, eu tenho a experiência tanto aqui desse lado como consultora, nesses 23 anos aí que eu atuo na consultoria, como do outro lado, né, como alguém que compra os serviços da consultoria. Isso me ajuda muito, né, e me ajuda hoje a orientar e ajudar as minhas alunas para elas terem os resultados que elas têm de sucesso, né. Mas voltando nesse ponto, né, de como que você vai então. Então, você tem, essa minha aluna fez esse, mentorada, na verdade, não é uma aluna, é uma mentorada, ela é da mentoria psiconsultora. Então, essa minha mentorada, ela fez, né, usou essa estratégia de fazer contato com os empresários para oferecer um tipo de serviço que seria palestras para confraternização, né, no final do ano, e acabou tendo, né, a solicitação de 2 diagnósticos organizacional. E olha que a gente orçou, ficou cada um em torno de R$ 30.000. Digamos que ela feche um só, que ela não feche os 2, já vai ser, eu estou na torcida aqui, né, para que ela feche os 2, mas se ela fechar um só, vai ser maravilhoso também. Agora, como que você planeja, então, a venda para as empresas, né? Você precisa planejar preparando essa fase anterior da venda. Isso que muitas vezes, muitas psicólogas não têm um método, acha que, trabalhar prestando serviço para a empresa é só ir lá e oferecer, né? E aí se restringe a dar palestras, né? Porque acredita que prestar serviço para empresas é só dar palestras, reduz a possibilidade de ganho, né? Porque no mercado tem muitas profissionais que dão palestra também, né? E aí fica junto com um monte de profissionais sem se diferenciar, né? Você faz o planejar, é fazer antes, é pensar antes. Eu tenho um amigo, hoje ele está aposentado, ele é administrador, pós-doutor aqui da Federal do Paraná, e há alguns anos atrás, quando eu morava em Londrina, eu trabalhei com ele como assistente de consultoria. Foi a minha primeira experiência como consultora, né? Foram quase 2 anos e foi uma experiência excelente, aprendi muito com ele. E ele costumava dizer assim para mim, né? Ana Silvia, o nosso problema no planejamento é cultural. Ele falou assim, pensa nos japoneses. Os japoneses, eles planejam durante 6 meses para executar 1 mês. Nós fazemos o contrário. Nós planejamos 1 mês para executar 6 meses. Por quê? Porque a gente fica tão afoito, tão ansioso para começar já a fazer, né, pôr a mão na massa para fazer atividade, para já ir fazer e ir vendendo, que você não se prepara, você não faz um planejamento
E durante o percurso, vai acontecendo imprevistos que você não tentou prever ali, né? Durante o planejamento, porque o seu planejamento foi muito rapidinho, né? Vai acontecendo outras situações que você vai tendo que parar e replanejar, né? Por quê? Porque no planejamento você considera quais os recursos que serão necessários, quais serão as atividades que vão estar ali incluídas no planejamento, né? Você pode usar os 5Ws e 2Hs para você fazer um planejamento, que é uma ferramenta que funciona super